Cabral. Para quem não nos conhece ainda, eu sou o Alemão. E eu, a Thaís. E nós estamos acompanhando a obra da Casa Dias, que, para quem não sabe, é a obra de um cliente nosso. Ele nos contratou para fazer a gestão da construção da casa dele. E no vídeo de hoje vamos revelar o quanto ele gastou para subir as paredes da casa. E claro, gente, que são valores atualizados, a gente vai descobrir quanto que custa construir em 2022. Então não percam esse vídeo, assistam até o final e vem com a gente. Mas antes de mais nada, vamos falar a área total construída lá da Casa Dias, que é uma casa térrea com 221 metros construídos, sendo que 160 metros dessa casa tem um pé direito de 3 metros e os outros 61 metros quadrados tem um pé direito de 4,5 metros, gente. Essa informação é muito importante porque conforme maior for o pé direito da casa, vai ser maior esse valor que a gente vai gastar na alvenaria. Traduzindo de uma forma mais simples, pé direito é igual à altura da parede. Altura de 3 metros, pé direito de 3 metros. Altura de 4,5 metros, pé direito de 4,5 metros. Mas sem enrolação, vamos falar o quanto gastamos para subir toda a alvenaria da Casa Dias, ou seja, todo o levantamento dessas paredes, que ficou totalizado em R$ 40.247. Então, se você chegou nesse vídeo e só queria saber realmente o valor final, gente, se inscreva no canal, porque toda semana lançamos 3 vídeos novos falando sobre obras. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui embaixo para dar uma força e compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece que está construindo ou vai construir. Agora, se você quer saber o valor material por material e mão de obra também separado, não saia daí porque o vídeo começa agora. E agora vamos destrinchar isso daqui, gente, porque como assim 40 mil são só as paredes? E sim, gente, são só as paredes. E agora vocês vão descobrir o que na parte da alvenaria é mais caro, o que é mais barato, o que pesa, para vocês poderem comparar aí com o projeto, com a casa de vocês. Iniciando aqui os gastos com materiais, vamos ao material principal de uma parede. E também nessa etapa foi o mais caro. Gente, claro que eu estou falando dos blocos, né? Os elementos que fazem a vedação da parede. E aqui utilizamos 2 tipos de blocos, o bloco de 6 furos e o de 8 furos. E totalizando um com o outro, foram 10.800 blocos, gente, para levantar a casa inteira. Basicamente foi um caminhão fechado de bloco para a construção dessa casa. E falando em custos, gente, foram R$ 7.674 apenas com os blocos. E para unir esses blocos, é claro que a gente precisa fazer a massa, gente. E o que vai na massa? Muita coisa. Mas a primeira coisa que a gente comprou foi areia. Gastamos 21 metros de areia, totalizando um valor de R$ 1.814. E para massa ficar com aquela trabalhabilidade boa, gostosa, sabe? Aquela massa que parece aquela massa de bolo, linda mesmo. Gente, tem que usar aditivo, né? A gente sempre fala, tem que usar aditivo na massa para trazer plasticidade. E gastamos um galão de 18 litros custando R$ 185. E agora com areia e com aditivo falta um ingrediente principal, que é o cimento, gente. E pasmem, nessa fase a gente usou 140 sacos de cimento. Mas claro, não foi só para fazer a argamassa, a gente está contando o cimento que a gente utilizou para encher as colunas, né, nessa fase de alvenaria, e ao todo gastamos R$ 5.710. E puxando o gancho aqui da Thaís, falando de coluna, falando de concreto, que é o elemento que a gente usa para encher a coluna, né, que é feito de cimento, vamos falar de colunas, que também é um absurdo de caro. E não pelo concreto, gente, e sim pelo outro elemento presente nele, que é o ferro. E, gente, esse, sem sombra de dúvidas, foi o elemento que mais teve reajuste aí em toda a pós-pandemia. Então, de longe, é o único elemento que a gente considera assim que não duplicou. Passou do dobro, chegou às vezes até o triplo do valor que ele era antes da pandemia. E, gente, só de ferragem para essas colunas gastamos R$ 5.650. E para bater essas colunas, a gente precisou de um elemento muito
muito importante, que são as formas. Aqui a gente fez formas de madeira, gente. E pensem como madeira também ficou muito caro. Vou te interromper. Tá. Falei que o ferro triplicou. A madeira... A madeira tá batendo ali de frente. Só para vocês terem uma comparação, a gente pagava aqui na época da nossa obra, em 2020, cerca de R$17 na tábua de pinos, né? Aquela de 3 metros. Lá na Casa Dias, a gente chegou a pagar R$45. Então, mais caro, vamos né? dizer que o triplo, sim. Quase o triplo, né? o triplo, sim. E lá a gente utilizou 50 tábuas, isso porque, gente, a gente tentou reutilizar ao máximo tudo que a gente podia. E essas 50 tábuas custaram pra gente R$2.110. E as colunas não foram o único elemento de concreto que a gente fez lá na Casa Dias. Também fizemos 2 elementos muito importantes, são as vergas e as contravergas. E para fazer esse elemento não vai uma ferragem convencional, com a armação da ferragem e os estribos espaçados. Vai um elemento chamado treliça. É basicamente um elemento similar ao que a gente utiliza na laje, só que ele é só a ferragem. E utilizamos 4 treliças inteiras para fazer as vergas e as contravergas, totalizando um valor de R$386,50. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração nessa etapa são os acessórios que a gente precisa, gente. E aí vai arame cozido, disco para maquita, prego, entre outros acessórios que totalizaram nessa etapa R$417. E também tivemos que comprar uma carriola nova, né, para deslocar os materiais com mais facilidade, para lá e para cá e para lá e para cá. Acontece que a carriola nova que a gente comprou, tipo assim, com 15 dias de uso já começou a soltar um negocinho aqui, um negocinho ali. Aí a gente falou, não dá. Vamos mandar para um serralheiro daquele reforço estrutural top nela, para ela aguentar aí até o final da obra e quem sabe até outras obras, né? Então, totalizando a compra da carriola, mandar arrumar e o reforço estrutural que a gente deu nela, gastamos um total de R$360. E outra coisa que a gente utiliza muito nessa etapa também são os andaimes, né, gente? Para poder subir as paredes no tamanho necessário. E nessa etapa a gente gastou R$150 com andaimes. E para dar aquela geral na obra, né, deixar tudo limpinho, manter com que a obra realmente ficasse limpa, principalmente porque a gente está num condomínio, a obra é aberta, não tem portão na frente. Então, tipo assim, se a gente deixa sujeira na obra, querendo ou não, acaba indo para a rua, né? Então, para evitar qualquer tipo de sujeira na obra e também que essa sujeira avançasse, alugamos ao todo, durante todo o período de construção dessas paredes, 2 caçambas. Pagamos R$180 em cada uma, totalizando o valor de R$360 de caçamba. Então, ao todo, gente, de material para subir todas as paredes, bater as colunas, fazer as vergas e as contravergas, considerando todo o gasto ali envolvido entre andaime, caçamba e acessórios, gastamos R$24.817. E também tem todo o gasto para de fato levantar essas paredes, né? Tanto a de altura de 3 metros como a parte mais alta da casa que tem 4,5 metros de altura. E ao todo foram gastos de mão de obra R$15.430 entre pedreiros e serventes, totalizando assim os R$40.247. E esse é o valor atualizado de todos os gastos em todas as paredes da casa. E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês imaginavam todo esse gasto para essa etapa? É claro que quando a gente pensa em alvenaria, a gente pensa só em bloco, tijolo, né, cimento e areia. E claro que existem muito além disso, né? Acho que uma das coisas que mais pesaram nessa etapa foi a questão da ferragem também, que a gente está considerando ali a coluna, as vergas, as contravergas, que dão trabalho para fazer. E aí o maior custo não está no material, e sim na mão de obra, gente. Vocês têm noção, caixaria, como dá trabalho de fazer. Então podemos dizer também que se a gente dividir esses 40 mil pela metragem da casa, a gente chega a aproximadamente R$182 gastos por metro quadrado. E esse é o custo da construção dele só quando se trata de paredes. E, gente, eu sei que a gente fala assim, pô, é 40 mil. 40 mil, né? Tipo assim, hoje é muita grana, gente. Mas não desanimem,
não desanimem de verdade, querendo ou não, a metragem da Casa Dias é uma metragem assim que passa dos 200 metros, né? E a gente tem uma boa parte da casa também com pé direito bem maior. Bem A maior. gente tem colunas ali com 4,5 metros, né? O restante com 3,5 metros. Então, depende às vezes também muito do projeto que a pessoa está fazendo, né? E também, acho que é legal a gente falar para vocês que, gente, cada lugar aí do estado aqui, na verdade, do nosso país, em cada estado, existe um valor de mão de obra, existe um valor de material. Aqui a gente paga R$42 em cimento, né? A gente chegou a pagar 42, baixou agora, tá R$40. Mas tem lugar do Brasil que tem gente que paga 60, como tem lugar do Brasil que tem gente pagando 30. Então, isso pode variar bastante também. E a nossa intenção aqui é compartilhar mesmo a verdade do que está acontecendo, tanto aqui na nossa região, através dos comentários aí, muita gente acaba falando, pô, aqui na minha região tá tanto, aqui na minha região tá tanto. E vocês conseguem ler os comentários, também deixar nos comentários a situação de vocês, para que mais pessoas consigam se programar para essa etapa de levantamento de paredes. E, gente, apesar da gente pensar assim, pô, é uma etapa realmente muito cara, como eu disse, são mais de 200 metros de construção. Se for uma casa de 100 metros, vamos dizer que seria metade, seria 20 mil. Então a gente está com um valor elevado porque a casa também não é uma casa pequena. É uma casa realmente muito grande, é um formato diferente de casa, é uma casa, vamos dizer assim, acima de um baixo padrão. Então está num padrão mais elevado pela própria estrutura da casa, pelo próprio acabamento que está no descritivo dos projetos da casa. O próprio pé direito Exatamente. dela também, muita gente tem uma área ali na frente, as duas salas, são 6 metros ali? 6, não, são mais, as duas salas juntas, tá dando quase 10 metros, 10 é muito metros, grande, gente. São 10 metros a que a gente tem ali, ó, com o pé direito de 4,5 metros. Isso, gente, conta muito no aluguel de andaime, em bloco, mão de obra, que quanto mais alto a gente vai, mais difícil. A gente fala aqui pelo sobrado, a gente sabe como é. Então, cada realidade vai ser uma, mas é bom para vocês terem uma base comparativa aí do quanto tá sendo, né, construir aqui no ano de 2022. Mas eu acho que vocês podem aqui tomar como base esse valor. Vamos dizer R$180 mais ou menos por metro quadrado de construção de parede. Talvez vocês se baseando por esses valores, fique mais fácil de vocês fazerem a conta. Pô, então quer dizer que se eu construir 100 metros eu vou gastar cerca de 18 mil? Sim, dependendo da região que você estiver. Se o preço dos materiais e da mão de obra for compatível aqui com a nossa região, você vai gastar 18 mil. Então é muito legal a gente se programar, porque não tá fácil, gente. Até mesmo porque a maior preocupação da gente que vai construir é saber quanto que custa, gente. É inevitável, a gente não tem noção, né? Não tem noção. E às vezes a gente pensa, nossa, vou começar, será que eu vou conseguir acabar? Talvez você tendo em mente mais ou menos qual que vai ser o valor da etapa, fique mais fácil. Às vezes, pô, eu vou gastar 20 mil ali, ou eu vou gastar 30 mil ali. Será que eu tenho esses 30 mil? Não, eu só tenho 20. Não, então calma. Eu vou juntar mais 10, eu vou ter 30 para conseguir começar e concluir a etapa. Então, fica uma dica aí para vocês. Tenho mais ou menos um valor fechado para a conclusão da etapa. Pô, vou fazer a fundação, vou fazer a alvenaria, vou fazer a viga, vou fazer a laje. Tem o valor separadinho por etapa, fica muito mais fácil. E não deixa aquela impressão da gente estar parando no meio do caminho, tá bom? Até mesmo porque perde muito material. E não perca os próximos vídeos aqui da Casa Dias, gente. Ativa o sininho aí, porque vão ser só vídeos falando sobre os valores das próximas etapas que a gente fez até chegar à laje, até a gente somar o valor total que a gente já gastou na Casa Dias. Então ativa o sininho, se inscreve aqui no canal, deixa o curtir, que ajuda esse vídeo a chegar a mais donos de obra, a gente conseguir ajudar mais pessoas. E acho que é isso, né, amor? É isso. Não, calma, gente, calma. Não deixem de seguir a gente lá no Instagram, porque lá a gente tem acompanhamento diário das duas obras. Então a gente consegue mostrar o que a gente está fazendo aqui no Lar Cabral, lá na Casa Dias, às vezes um SOS assim que a gente é chamado recorrente, né? Entre outras coisas que a gente compartilha. Então, gente, contamos com vocês lá. Então, um beijo, gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!